Esse vídeo vai quebrar paradigmas. Esse vídeo tá bem legal. Olha, esse cara fez algo no brisket que eu nunca tinha visto, assim, dessa forma. Eu nunca tinha, já vi fazer brisket de todas as maneiras, mas essa aqui quebrou todos os paradigmas possíveis. Então não vou falar muito. Sou Rodrigo Bueno, especialista em American Barbecue, nunca tinha visto nada igual, então vamos embora para esse vídeo aí que vai dar o que falar. Tenham calma e vamos pro vídeo. Vamos ver esse vídeo aqui de um peito bovino em 6 horas. Mas não é um peito bovino normal, né? É diferente, 10h15 da manhã. Ele tem que fazer um barbecue até às 6 horas da tarde. E ele tá comprando o brisket agora. So today, I'm going to show you how to speed run an amazing brisket in 6 hours instead of 16. E ele vai correr, vai ensinar você a correr com brisket em 6 horas ao invés de 16 horas. Dá pra fazer, a gente sabe, mas o que ele vai fazer vai... No, he was, man. It was a really great move. Ready? Let's go. Bora. I'm going for a restaurant-style trim that gives you good eating from every slice at the cost of more trim loss. Ó, então ele vai começar. Começamos aqui, vamos lá. Vou pedir paciência porque esse cara aqui, o inglês dele não é difícil, mas também vai ter bastante informação nesse vídeo. Então ele começou com a limpeza, vai fazer uma limpeza de restaurante, ele vai perder bastante carne, mas ele quer fazer ele bem uniforme. Remove the chunk of heel fat and then clean up the surface of the meat. Aí, ó. I'll trim the sides so that I can judge the thickness of the fat cap when I trim it down. And I'll finish by trimming the meat that's too thin and round out the corners that would otherwise tend to dry out and burn during the cook. Aí, então ele tá fazendo arredondamento, aquela coisa lá para não ter nada que vá secar, nem queimar. Flipping over to the fat side, I'll start by scalping the mohawk. Aí ele tirou ali a parte de cima, It's close to uniformly thick from end to end. tá tentando deixar o mais uniforme possível. About 1/4 of an inch thick everywhere. Vai deixar a gordura ali com a espessura de um dedinho, um lápis. While shaping it to remove low spots where juices would pool and prevent bark formation. Ó, tá deixando ele no shape para não ficar nenhum lugar onde possa criar uma pocinha de água. If you're new to trimming brisket, I'll put a link in the description to a great video by Joe Yem, who's at Leroy and Lewis Barbecue in Austin, on how he trims. Ó, ele tá falando que é para você ver o vídeo do John Young lá do Leroy and Lewis para limpeza de brisket. As Joe says, the goal is to shape the brisket so that it cooks evenly and there's no bend. O segredo é deixar ele o mais uniforme possível para que ele cozinhe o mais uniforme possível. My brisket had a start Ó, ele perdeu 3,2 onças que o nosso editor vai colocar aí. starting weight of 14.6 Ah, não, tá ali, ó. Tava com... pounds and yielded a final trim weight of 9.25 pounds after removing a bit more than 3 pounds of fat. Isso aí, ó. Tá falando ali, ó. The next thing I'm going O editor vai colocar todos esses valores ali. to do is an optional cheat made necessary by how I'm going to accelerate cooking. I'm mixing a very small amount of curing salt with water so I can Bom, já começamos aqui, ó. Vamos lá. Ele vai borrifar sal de cura com água na carne. spread it over the entire brisket. Para ele forçar o smoke ring. And the curing salt turns into nitric oxide and reacts with the meat to create the telltale smoke ring. Normally, smoke supplies the nitric oxide, but because of how I'm accelerating cooking, the myoglobin in the meat will be denatured and unreactive before the smoke can get to it. Vamos lá. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo isso. Ele botou as quantidades ali. O editor pode colocar as quantidades também ali na hora que apareceu. Provavelmente já botou. Ele tá borrifando água com sal de cura, porque ele vai formar. Ele fala ali que é o nitrato. Pera aí, vou pegar os nomes bonitinhos pra gente não falar besteira. Normally, smoke supplies the nitric oxide. Ó, nitrato de óxido nitroso, sei lá o que é ali que ele... Create the telltale smoke ring. Normally, smoke supplies the nitric oxide.
Nitrous Oxide, nitrato de óxido nitroso ali, sei lá. É esse termo aí que ele está falando, a tradução, eu não tenho agora a tradução exata, mas é a reação química que acontece entre a fumaça e a mioglobina da carne. Ela é feita por esse nitrato de óxido, aí óxido nitroso, sei lá, nitrato de esse termo que ele falou, que eu não sei a tradução agora, não vem de cabeça aqui e eu não vou sair correndo atrás, o editor já colocou na tela. Essa reação, ela acontece com o tempo. Então, com o tempo a fumaça vai agregando ali a superfície da carne, o líquido da carne e a mioglobina vão entrando em contato com isso e vai formando o smoke ring, né? Só que o que vai acontecer aqui? O smoke ring acontece até uma certa temperatura, porque depois a mioglobina ela vai mudando de cor. A mioglobina é o que deixa a carne mal passada vermelha e a bem passada mais marrom. Então o que acontece? Se a fumaça demora para fazer isso, o meu smoke ring a relação do meu smoke ring com o tempo que ela vai ficar numa certa temperatura é maior. Então, vou fazer low and slow. Vai demorar bastante tempo para minha carne chegar a uma temperatura onde a mioglobina passa de mal passada para bem passada, certo? Vai demorar mais. Como ele vai fazer um brisket em alta temperatura, vai ser muito rápido. Então ele está passando essa água com sal de cura para acelerar o smoke ring. Então ele vai criar um smoke ring fake. Porque como ele vai fazer isso muito rápido, ele não vai ter tempo de criar um smoke ring com fumaça. Vai desnaturar, né? Ela vai mudar de cor mais rápido do que... antes... Ele está falando aqui que ela vai desnaturar antes da fumaça encontrar a carne. Se você não se preocupa com o smoke ring, esqueça essa parte. Então é isso que ele está dizendo aqui. Você não precisa fazer isso aqui. Ele está fazendo porque ele quer chegar lá no final e ter algum smoke ring. É isso que ele está falando, tá? It's just for appearances, but it does make for a very convincing forgery. For the rub, I'm just using the classic Dalmatian mix that's equal parts kosher salt and coarse black pepper. Tá usando 50% sal, 50% pimenta do reino. But you should do you. With the brisket prepped, I'll insert my combustion predictive thermometer at a slight downward angle through the thickest part of the point muscle so that one of its 8 sensors will be near the true core. And another sensor will measure the true surface temperature. Então ele está pegando aqui um termômetro que vai pegar a temperatura lá dentro da carne e a outra na superfície. This information is going to let me go as fast as possible by steaming my brisket. Ele vai poder ir o mais rápido possível fazendo o brisket no vapor. É isso que você ouviu. Ele vai fazer o brisket no vapor. É isso que ele disse. Então ele posicionou ele ali, a gordura para baixo, encheu uma forma de água, fechou. Só um pouquinho, isso aqui eu vou olhar, tá? A tradução do negócio ali, o editor já colocou, mas eu vou olhar só para mim ter uma referência aqui. 500, ele está trabalhando a 263 graus Celsius ali. Barbecue police show up. Let me explain. Ele falou, antes que a polícia do barbecue venha até mim, eu vou explicar. Então vamos lá. Agora, muita calma nessa hora para a gente entender o que ele está fazendo. This graph is the heating profile for a traditional 16-hour low and slow barbecue. Esse gráfico aqui é o gráfico de temperatura de um brisket de 16 horas. At a pit temperature of around 250 degrees, um pit a 120 graus Celsius. Cold brisket spends the first 4 hours slowly warming and then stalls. Ele demora 4 horas para subir devagarinho até a temperatura ali, de 60 graus. That's because the surface is e depois ele entra no stall. É isso que ele está falando aqui. Sweaty. And these evaporating juices are cooling the surface. E aí chega um momento onde ele começa a suar. E aí esse suor do brisket
faz com que a temperatura externa da carne faz com que a temperatura da carne não suba. É isso que ele está falando. So that it can't get much hotter than 150 degrees until it dries out. E ela não consegue passar de 150 Fahrenheit, que dá 60 graus, 66 que ele está colocando ali, até que essa água que está na superfície seque, até que esse líquido que está sendo expulso da carne seque. This is the real cooking temperature the brisket actually feels, the meat's surface temperature. For the next 4 hours or so, the temperature of the brisket rises very slowly. E depois, nas próximas 4 horas, a temperatura começa a subir devagarinho. As the meat gets a bit hotter, its muscle fibers contract a bit more, squeezing more juices to the surface. E nessa hora, as fibras da carne começam a se contrair mais, né? E ela começa a jogar mais líquido fora. Evaporate and keep that surface temperature from climbing quickly. E isso faz com que a carne continue tendo dificuldade de subir a temperatura mais rápido. Before the brisket is ready to wrap at about 180 degrees, about 20% of its weight has vaporized. E aqui, quando ela chega em 180, que é a hora de embalar, que ele falou aqui, que eles embalam, 2 pounds of water or more. ele fala que 20% do líquido da carne já evaporou. Então, isso é bom para a gente entender o que está acontecendo. Por isso que a gente ou embala antes do stall aqui no Brasil, ou a gente tem que ter esse cuidado, porque o que aconteceu? A carne perdeu 20% do seu peso em líquido antes de ser embalada. Vaporizing all of this water takes about 10 hours of cooking when doing things the traditional way. I don't have that much time to wait. Ele não tem esse tempo todo para perder. Então ele vai fazer diferente. É isso que ele está dizendo aqui. Steaming the brisket in a covered tray puts a lid on evaporation. Então, ó, o que ele fez ali? Ele botou o brisket longe do fundo da forma, colocou água embaixo, ele está fazendo umidade ali, está muito úmido aquele ambiente, né? Ele está fechando a forma e trabalhando numa temperatura bem alta. So the meat's temperature will steadily climb without stalling. E a temperatura vai subir sem fazer o stall, ela vai subir direto, porque ela está tendo umidade ali dentro e a energia que ele está fornecendo é muito alta. Então, ele está a 150 graus Celsius ali? Não. Vamos ver aqui. Não está errado isso aí. Aquilo lá deve ser a temperatura interna. Ele está a 534. Ele está a 280 graus Celsius, o ambiente ali. Então, ele está, além de fazendo aquele ambiente com vapor ali, né, que não deixa a carne suar, porque já tem muita umidade externa, ele está numa temperatura muito alta, então ele está mandando muita energia, fazendo com que a temperatura interna da carne suba mais rápido, porque tem muita temperatura externa. 500 to 600 degrees, the water at the bottom of my tray just boils faster, creating more steam to transfer heat faster. Ó, então ela vai. Vamos lá. É que eu tenho que pensar em inglês e pensar para explicar para vocês. A água vai ferver ali embaixo mais rapidamente por causa da temperatura alta e esse vapor vai transferir calor mais rápido para o brisket, Shortens the cooking time. diminuindo o tempo de cocção. Ó, a temperatura da superfície tá a 99 graus But Celsius. the surface of the brisket isn't drying out. So it's E aí o que acontece? Ele consegue subir a uma temperatura bem alta e a superfície não tosta, porque tem muita umidade. Ela nunca vai tostar, porque tem muito líquido no ambiente. won't exceed the boiling point of water, keeping it from burning to a crisp. Então, isso é legal, é isso que eu falei. Ele fala que a temperatura da superfície do brisket nunca vai exceder a temperatura de ebulição da água, nunca deixando a superfície crispy, que é tostada. This approach lets me get my brisket all the way to its final doneness temperature of 205 degrees in about 2.5 hours. E aqui ele consegue fazer dessa forma. Ele consegue fazer o brisket chegar a 96 graus da temperatura interna em 2 horas e meia, Instead of 12 hours or more. em vez de 12 horas com esse método.
But you might wonder about the time needed to render the fat and break down the collagen. Daí vem a pergunta, tá, mas e o tempo para ele renderizar a gordura e quebrar o colágeno? Porque o colágeno não é só temperatura, é temperatura e tempo, né? Chemical reactions like the conversion of collagen into tender gelatin are governed by temperature. E ele está falando aqui, ó, que reações químicas que transformam o colágeno em gelatina são governadas por temperatura. They are also exponential in nature. E elas são exponenciais na natureza, né? Então elas não têm uma linha reta, elas vão acontecendo de um certo jeito, depois elas sobem mais rápido. Vamos com calma, vamos lá que vai ser bacana isso aqui, a gente aprender isso aqui. Increase the temperature a little bit and things go a lot faster. Você aumenta a temperatura um pouquinho e as coisas acontecem muito mais rápido. Não é assim, eu subi 1 grau e a coisa subiu 2. Não, eu subi 1 grau, ela multiplica a coisa. Então, ele está mostrando aqui, ó, que a cada mudança aqui que ele faz, ó. They are also exponential in nature. Increase the temperature a little bit and things go a lot faster. Ó, muda a temperatura um pouco, ele multiplica por 1.8 a velocidade da equação. For collagen in brisket, a good approximation is that for every 20 degrees Fahrenheit that you increase the temperature, collagen converts into gelatin about 1.8 times faster. Ó, isso aqui é bacana. Vamos lá, vamos pegar a tradução pra gente falar bem direitinho. Fahrenheit that you increase the temperature a lot faster. For collagen in brisket, a good approximation is that for every 20 degrees Fahrenheit that you increase the temperature, collagen converts into gelatin about 1.8 times faster. Ó, a cada 20 graus Fahrenheit que você aumenta, 20 graus Fahrenheit que você aumenta, a velocidade de quebra do colágeno aumenta em 1.8 vezes. Então, se eu trabalho a 120 graus, vamos lá, 250 Fahrenheit, ela vai demorar um tempo. Se eu botar a 240, estou misturando Fahrenheit com Celsius, mas espera aí. Ó, trabalha a 250 Fahrenheit. Se eu aumentar 20 graus Fahrenheit, que vai dar 270, vai diminuir meu tempo em 1.8 vezes. Então, olha só como faz diferença poucos graus de temperatura na velocidade do meu processo. Então, quem trabalha a 205 e quem trabalha a 250, dá para perceber bem porque que um brisket demora 12 horas, o outro vai demorar 6, 7, 8. But once you're above 195 degrees, that rate increases to about 2.8 times faster. Ó, e aqui tá o hot and fast, ó. Quando eu subo a temperatura, vamos ver aqui, ó. But once you're above 195 degrees, that rate increases to about 2.8 times faster. Acima de 195 graus Fahrenheit, isso acontece 2.8 vezes mais rápido. Então é isso que ele tá explicando aqui. Eu só tenho que entender uma coisa aqui, relação, reaction. For every 20 degrees you increase the temperature. Então acima de 195 graus, eu só não entendi se é Fahrenheit aqui ou se é, eu acho que é Fahrenheit. Isso é temperatura interna da carne, por isso que não tava confuso. Então aqui, ó, de 135 a 155 de temperatura interna, quando ele aumenta 20 graus Celsius, a velocidade de quebra do colágeno ela é de 1.8, né, que ele falou ali. Só que quando começa a chegar perto do final do processo, né, ela aumenta para 2.8. Então o que acontece? Por que o brisket lá no final, quando ele está quase pronto, às vezes tá meio durinho, daqui a pouco ele tá pronto? Exatamente por causa dessa velocidade aqui, ó. Então, um brisket que lá no começo, ele, vamos lá, demora meia hora para trocar, para ele desmanchar um pouquinho de colágeno, no final ele demora 5 minutos. É isso que ele está falando aqui. Quanto mais alta a temperatura, vai ser maior a velocidade da quebra do colágeno. Those
those of you with some knowledge of physical chemistry, all of this follows from using the Nossa, aí vem uma fórmula aqui que... Arrhenius equation. You can use this equation along with the heating profile to work out how much each phase of a low and slow cook contributes to the tenderizing effect of collagen. Ó, ele tá falando que essa fórmula aqui te ajuda a descobrir, claro que a gente não vai fazer isso, me desculpa galera, mas eu acho que aqui a gente não é a nossa praia, a gente não quer chegar tanto, né? Se você gosta de ciência e tal, pode, mas não é o objetivo nosso do canal. Mas assim, essa fórmula aqui ajuda a descobrir qual fase do processo de cozimento do brisket tem mais influência na quebra de colágeno. Graphs like this often suggest that tenderization and rendering mostly happen during certain phases of the cook. But actually, less than 20%. Ó, olha que interessante aqui, ó. Ele está mostrando que a quebra do colágeno é essa linha pontilhada, certo? Aqui na lateral eu tenho a temperatura, tá? E aqui eu tenho a quantidade de horas. Então, o efeito da quebra de colágeno é muito pequeno no começo. E 20% dele acontece nas primeiras 10 horas. E o resto, todo o resto do processo, ó, acontece depois, ó. E mais de 50%, na verdade, ó, o 50% acontece depois da 12ª hora do processo. Então, todo o começo é só a carne pegando cor, a carne ganhando sabor, né? Ela fazendo toda... O colágeno mesmo começa a se quebrar no fim, e ele tem uma aceleração dessa quebra. This probably surprises you. It certainly surprised me. Então ele não quebra numa constante assim, vem quebrando. Aí lá no final, agora terminou. Não, ele quebra bem pouquinho no começo e depois ele, lá no final ele quebra o bastante do colágeno. Eu só vou voltar um pouquinho, tá? Eu falei que era complexo esse vídeo aqui. Vou voltar um pouquinho só pra gente entender esse final do gráfico que eu tava falando em cima dele. How much each phase of a low and slow cook contributes to the tenderizing effect of collagen breakdown. Graphs like this often suggest that tenderization and rendering mostly happen during certain phases of the cook. Nossa, 8 horas em 8 horas de defumação a uma baixa temperatura, ele só quebrou 11% do colágeno. Less than 20% occurs during the phase that's often labeled the tenderizing step. In fact, more than half of the collagen breakdown occurs after the brisket is wrapped for that final push to done. This probably surprises you. It certainly... É exatamente isso que ele falou. Mais de 50% do colágeno quebra no finalzinho do processo. Por isso que às vezes ele tá duro, tu vai lá, tenta espetar ele, tá duro, daí tu fecha, deixa mais 15 minutos, ele tá mole. By avoiding the stall and quickly getting the brisket up to temperatures above 100. Ó, e aqui ele tá falando o que ele fez, ó, para evitar o stall. Ele já jogou o brisket com a temperatura lá em cima. Então isso aqui não deixa de ser um hot and fast, né? Só que ele fez um hot and fast num ambiente úmido para ele evitar a queima das beiradas, que o brisket ficasse queimado. Então ele botou ele num ambiente úmido, onde ele nunca passa da temperatura, ele nunca vai ficar queimado por fora. Então por isso que ele fez no ambiente úmido. Se ele botasse esse brisket numa grelha, ele iria tostar todo, ele ia queimar. Então por isso que ele fez dessa forma. É um pouco do que se faz num hot and fast. Quando a gente faz um brisket no hot and fast, num drum ou numa churrasqueira, a gente trabalha com ele numa alta temperatura, mas a gente tem que cuidar ele para ele não tostar. Então a gente vira o brisket, a gente borrifa a água, né? É um pouquinho diferente. E a gente não consegue, ele mesmo assim fica com algumas partes mais tostadinhas, a gordura fica mais queimada. Eu prefiro do que do jeito que ele está fazendo aqui, né? Mas vamos ver a conclusão dele primeiro para falar mal, né? Vamos primeiro assistir para depois falar mal. Aqui ele está mostrando, ó, a temperatura subindo bem rápido e o colágeno quebrou bem mais rápido, ó. Na segunda hora ele já está com 15% do colágeno quebrado. Ó,
Da segunda para a quarta hora ele já quebrou quase todo o colágeno. Start racking up the collagen conversion points, easily overtaking all of that tenderization that happens during the first 12 hours of conventional low and slow smoking. Então aqui, ó, tudo aquilo que ele demorava todo aquele tempo, ele conseguiu fazer em 4 horas. Então ele quebrou o colágeno todo, ele quebrou 92% do colágeno em menos de 4 horas. Deixa eu ver se tem o gráfico aberto aqui pra gente dar uma olhada. Aqui, ó. Vou voltando porque é legal isso aqui, galera. É um videozinho bacana pra gente se divertir aqui. Ó, aqui a temperatura da superfície já estava em 200. O brisket estava com 79% do colágeno quebrado aqui, ó, em 4 horas. Collagen conversion points, easily overtaking all of that tenderization that happens during the first. Ó, e ele sempre molhando ele por cima e botando água embaixo. And as the core temperature closes in on 205, it's time to get ready for the second stage of this brisket speed. Ele parou essa parte aí quando o brisket bateu 205 Fahrenheit. O editor botou na tela aí, mas eu vou olhar aqui só para mim ter como referência. Ele parou com 96, que é... deixa eu só... Agora ele vai defumar ele. Ó, se passaram 2 horas e 43 minutos até agora. E agora ele vai defumar. Vamos ver o que ele vai fazer. So I've got my big green egg cranked up to 300. Gostei do termômetro dele. Ó, ele botou a 350 Fahrenheit. O editor botou aí. 175. With temperature control from the combustion engine that will be coming out later. Ó, ele tem um controle de temperatura aqui. Brisket is uncovered. It starts to cool rapidly because of evaporation. I'm smoking at a high temperature because I want to avoid the core temperature dropping out of that fast kinetic zone. Ó, ele tá defumando ele em alta temperatura porque ele não quer que a temperatura interna baixe, porque vai atrapalhar o processo dele, ó. Então ele tá com um brisket aqui no canto, tem as informações, ó. Tá a 84 graus Celsius de temperatura interna, que já caiu, né? E ele tá com 53% do colágeno quebrado. While smoking. And the higher smoking temperature is also necessary to dry the surface and develop the smoky bark. E ele tá fazendo isso em alta temperatura porque ele quer que a superfície que antes estava úmida, né, fique sequinha para formar um bark legal. I'm smoking with small splits of white oak that I've pre-burned to embers, just like a lot of pitmasters. Embers give you a cleaner smoke with more of the desirable compounds that form from high temperature smoldering, while the less desirable compounds have to percolate out through the wood through the hot char zone at the surface where they're reburned. Ó, vamos lá. Eu parei porque ouvi a explicação inteira dele aqui. Ele tá queimando, ele tá botando lenha em brasa já, porque ele acredita que assim ele vai ter uma fumaça mais limpa, aonde ele já queimou as coisas ruins da lenha e a lenha tá soltando o seu melhor. Ele tá botando a lenha em brasa lá dentro, que é o que muita gente faz. Se a gente for lembrar daquela galera que queima a lenha e depois pega a brasa e joga dentro do defumador. É um pouco disso que ele tá fazendo aqui. Então ele evita a primeira queima suja da lenha. This brings up something that a lot of people misunderstand about smoking. Many think it's like painting a wall, that you need to apply coat after coat of smoke to build up the flavor and the color. But that's not how it actually works. When you smoke meat with burning wood, you're introducing specific molecules that react chemically. Ele falou que assim, as pessoas acham que é que nem pintar uma parede, fica passando várias de mão de fumaça na lenha, mas não é isso. With the proteins, fats and sugars on the surface of the meat. Mas na verdade a fumaça ela reage com a carne, né, com as proteínas, com os líquidos da carne ali. You need enough of these smoke vapors to get the reaction started, but once they begin, it works a lot like the Maillard reaction. You don't need to keep adding more and more smoke. Depois que a reação da fumaça começa, você não precisa ficar adicionando muita fumaça. Ela vai acontecendo sozinha. At a certain point, you just need time and temperature to let the chemistry do its work. E depois que você já adicionou a fumaça,
é o que ele tá falando aqui, tá, pessoal? Você não precisa mais ficar adicionando lenha o tempo todo, porque daí você meio que só precisa de calor e tempo para que aquela fumaça que se depositou na carne comece a reagir com a carne. Então é como se ele dissesse assim, tu pode botar uma lenha no começo, né? E depois que essa lenha já entrou em contato, essa fumaça entrou em contato com a carne, tu não precisa ficar botando lenha o tempo todo. Essa própria lenha já vai fazer, essa fumaça que já está depositada ali, vai fazer a reação com a carne. Isso é o que ele está falando. Develop those deep colors and complex flavors. Just like how collagen breaks down faster at higher temperatures, these reactions speed up dramatically when things get hotter. E ele está falando que essa reação, a mesma coisa que acontece da reação do colágeno disparar a sua quebra quando a temperatura está mais alta, a reação da fumaça com a carne também dispara quando a temperatura está mais alta. This is why the same deep chocolate brown bark that can take days to develop with cold smoking and many hours of traditional low and slow. Por isso que a mesmo bark que tu consegue em dias de defumação a frio, tu consegue em horas de defumação a quente. Barbecue can happen in a couple of hours when your surface temperature is above 200 degrees. Great barbecue isn't about drowning your meat in smoke. It's about understanding that you're just coaxing along chemical reactions that need the right amount of time at the right temperature. Ele fala assim que um bom barbecue não é mergulhar sua carne em fumaça, mas é entender das reações químicas. And now it's time to Nós precisamos entender, mas não precisamos também virar um professor de ciência do colégio. Ó, tá bonito esse negócio aí. Inacreditavelmente. Ó, 82% do colágeno já está convertido. wrapping stops evaporative cooling, letting the meat come down slowly from 205 degrees to a serving temperature of about 160 degrees over the next hour. Pera aí, vamos ver. Wrapping stops evaporative cooling. Ó, embrulhar faz com que ele pare a evaporação para se resfriar, né? É isso que ele está falando. Letting the meat come down slowly from 205 degrees to Eu acho que ele vai embalar só para o descanso. Vai fazer com que ele saia de 205 a serving temperature of about 160 degrees. para uma temperatura de 165 para servir. Então vai sair de 205, 96 para 165, que é 73, 74. During this resting period, the meat will become more tender and the bark Então ele vai embalar só para o tempo de descanso. to develop. Those light brown and red pigments will polymerize, becoming bigger, dark molecules that give our bark that almost black, dark chocolate appearance. E esse tempo que ele vai descansar embalado, ele vai polimerizar ali a superfície, fazendo com que desenvolva um barque. Those light brown and red pigments will polymerize, becoming bigger, dark molecules that give our bark that almost black, dark chocolate appearance that we're after. At the same time, the harsh volatiles from fresh smoke tend to mellow, softening the bark's bite. E o fato de descansar vai fazer com que o colágeno termine de desmanchar. Wrapping and resting, Agora tá um texano. and ideally longer, is one of the biggest differences between mediocre backyard barbecue and some of the best stuff you'll is one of the biggest differences between Calma. wrapping and resting for at least an hour and Descansar pelo menos uma hora é o que diferencia os homens das crianças. É mais ou menos isso que ele falou. one of the biggest differences between mediocre backyard barbecue and some of the best stuff you'll get from pit masters in Texas. Let's slice some brisket. Vamos cortar um brisket. Time was 6 hours, 7 minutes, and 12 seconds. 6 horas, 7 minutos. You can Tá judge bonito. how my brisket looks for yourself. Não diria que foi feito daquele jeito ali. E tá bonitaço pra caramba, hein? But for me, that's 90% as good as some of the best brisket I've had. With a 100%, Dos melhores I'll briskets. be run out of Texas on my next visit. Melhor brisket que ele já comeu na vida.
E ele vai ser expulso do Texas na próxima visita. Foi isso que eu entendi, não sei se é isso mesmo. Do you have any barbecue sauce? Eita! Ó, pediu molho barbecue, nem brisket vai ganhar, viu? Tá fora, sem molho, sem molho. Galera, espero que tenham entendido. Eu acho que é um vídeo para assistir mais de uma vez. É bastante informação. É um vídeo complexo porque ele quebra os paradigmas da gente, né? Tipo, o cara, ele fez o brisket ali no vapor, né? Tipo, então, em teoria, daria para fazer esse brisket num forno combinado, né? No vapor de 80% ali, uma temperatura bem alta, né? É uma tentativa, é uma coisa que quem tivesse acesso a isso poderia fazer. Outra coisa que me veio agora, que vamos ver se você assistiu até o final, pode comentar aí e tiver, coloca aí sous vide. De repente fazer, é que na verdade acho que o sous vide não atinge essa temperatura, né? Mas se eu fizesse ele no sous vide a temperatura bem alta e depois fizesse o resto do processo que nem ele fez, também eu poderia ganhar tempo, né? Então, tô aqui viajando, né? Mas ele fez ele no vapor. O que me impediria de botar ele numa panela fervendo com água durante X horas dentro do plástico, né? Óbvio, para não perder os líquidos, e depois fazer o mesmo processo, né? Então começa a abrir um monte de possibilidades de testes aí que poderiam ser feitos a partir desse vídeo, né? É um vídeo novo do canal dele, lançou agora, faz muito pouco tempo. O canal dele é muito bacana para quem gosta de ciência, assim. E acho que abriu aí a mente de muita gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, façam aí, ajudem a gente comentando, né? E expandindo esse conhecimento. Isso aqui realmente um vídeo que, para mim, é uma aula incrível aqui de ciência junto com o churrasco, e que traz aí, talvez eu não vá fazer desse jeito, mas abre um monte de pensamentos de coisas que eu poderia fazer utilizando esse conhecimento que ele passou aqui pra gente. Então, se você gostou, deixa o like aí, ó, é de graça, deixar o like é de graça, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo.